James Charles coleciona várias polêmicas ao longo de sua carreira como influenciador, e uma delas é de usar o seu dinheiro e fama como poder para manipular outras pessoas. Inclusive, foi acusado de gostar um pouco demais de meninos muito mais novos do que ele. Lá nos Estados Unidos ele é considerado uma chacota por algumas pessoas, e aparentemente ele cansou de ser cancelado só nos Estados Unidos e decidiu que queria ser cancelado aqui no Brasil também. Então nesse vídeo a gente vai conhecer a história do James, como ele ficou famoso, a gente vai entender por que ele é cancelado, e também vamos explorar esse podre, que pra mim é um dos mais podres dele, que é de supostamente gostar de meninos muito mais novos do que ele. Behavior is not normal, it's not okay. Cracking someone's sexuality is not an escape room. I'm not physically attracted to older guys, which... Oi amiga, eu sou a Pamela Ellen e esse é o Quadro Gossip. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você pode já se inscrever no canal e deixar o seu like. Aqui na descrição tá uma playlist, então você pode clicar aqui para poder monitorar todos os vídeos. E as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela para você me seguir por lá também. E é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. James Charles criou seu primeiro canal no YouTube quando ainda era criança, e lá ele fazia alguns vídeos cantando. Mais pra frente a gente vai ver que cantar é uma coisa que James Charles gosta muito de fazer. Será que ele canta bem? Bom, aí eu já não sei. Eu acho que não. Mas você pode dar sua opinião quando você ver o vídeo dele cantando. Depois, quando ele ficou um pouco mais velho, ele criou um outro canal no YouTube e lá ele já mudou seu nicho completamente e começou a fazer tutoriais de maquiagem. Então, com essa base pra ser maquiador que ele começou a criar, aos 17 anos, quando ele tava prestes pra se formar lá no ensino médio, sabe essas fotos do final do ano, anuário da escola que os americanos fazem? Então, James estava tirando essas fotos, mas ele percebeu que as fotos que ele tirou não ficaram tão legais assim. Então ele decidiu refazer essas fotos, colocou uma maquiagem bem pesada, um rebocão mesmo, pegou uma ring light, colocou na frente dele e pediu pro fotógrafo refazer aquelas fotos. Ele postou na internet e essas fotos viralizaram muito. Esse foi o primeiro viral do James, então com esse viral ele foi capa da revista CoverGirl, que é uma marca de cosméticos americana. A repercussão da revista Cover também não foi muito boa, porque as pessoas começaram a falar que um homem não poderia aparecer assim usando maquiagem. Então, aparentemente, as pessoas que compraram aquela marca, que costumavam comprar aquela marca, eram um pouco conservadoras. Então, eu acredito que ele foi quando o James começou a levar o seu primeiro hate, mas não foi a última vez, porque mais pra frente ele vai levar muito mais hate e alguns motivos com razão. E a partir dali, ele não parou mais e começou a fazer cada vez mais sucesso. Com isso, ele fez o seu primeiro encontro de fãs, em que apareceram só 50 pessoas, e essa foi a primeira vez que o James Charles virou chacota. Isso porque ele decidiu que seria legal, do nada, sentar no chão e começar a cantar algumas músicas como ele fazia lá no seu antigo canal no YouTube. Isso virou um meme lá nos Estados Unidos e as pessoas começaram a tratar ele como chacota e viralizou muito. Em 2017, a gente teve a primeira polêmica em que James se envolveu, em que ele foi acusado de ter sido racista por conta de um tweet que ele fez. Aparentemente, ele não dá muito certo, assim, quando ele vai falar de outros países. A gente viu isso, inclusive, nessa treta que ele teve com o Brasil, também com outros países que ele escolheu para poder fazer testes de maquiagem, como a Itália, por exemplo. Mas dessa vez ele decidiu que seria legal falar um pouco mal da África. Então ele disse, abre aspas, nesse tweet: "Eu não posso acreditar que estamos indo pra África hoje. Ai meu Deus, e se a gente pegar ebola?" Esse tweet claramente não pegou bem, então muita gente começou a chamar o James Charles de racista a partir daí. Como eu disse, James não tem muito tato para poder falar sobre outros países que não sejam os Estados Unidos. Quando ele fez o seu review de maquiagem nos produtos brasileiros, muita gente achou ele muito xenofóbico e que faltou muita pesquisa para realizar aquele vídeo dele. É muito engraçado pensar que ele tem um pouco de ignorância, até um pouco de desdém, ao meu ver, para falar dos outros países, mas nem o próprio país dele vê ele como uma referência, sabe? Vê ele como uma pessoa relevante. Isso pra mim é muito irônico, mas fazer o quê? São consequências dos próprios atos dele. Porque ele virou meme mais uma vez, e dessa vez foi quando ele, que se disse um maquiador, apareceu em 2017 no evento com a cara completamente branca. Muito diferente do tom do restante do corpo dele e do pescoço dele. Eu não sou especialista em maquiagem e sinceramente não sei o que pode ter acontecido pra cara dele ter ficado tão branca assim. Mas eu acho que ele errou um pouquinho o tom da base ou do pó que ele tava usando. E é muito engraçado porque as pessoas lá começaram a chamar ele de Miss Spider e Friends, que aparentemente é um personagem de desenho. E é muito engraçado ver a comparação da cara do James com esse personagem. E o pior é que parece muito. Avançando mais um pouquinho, em novembro de 2018, o James Charles lançou sua primeira paleta em parceria com a Morphe. Mesmo sendo meme ou tendo alguns cancelamentos, essa paleta foi um extremo sucesso. No evento de lançamento, 8.000 pessoas foram ver o James no shopping, só que ele não se contentou em fazer um evento de lançamento comum e tirar foto com as pessoas, enfim. Ele quis dar o show dele.
Realmente ele queria lançar a carreira musical dele, então toda oportunidade que ele tinha de aparecer cantando para as pessoas assistirem, ele aproveitava. Agora, se ele canta bem ou não, hoje em dia eu já não vou saber dizer, mas nesse vídeo aparentemente ele não estava cantando tão bem assim não. Aproveitando o gancho, o James lançou a sua carreira musical. Ele tentou lançar, na verdade, a sua turnê musical, mas ele virou meme mais uma vez, quando as pessoas começaram a viralizar um vídeo dele cantando e dançando num evento. Bom, com essa performance, muita gente começou a pensar que talvez não valeria tanto a pena assim pagar $500 pra ver o James Charles cantando e dançando mal. Bom, agora a gente vai começar a falar da maior polêmica do James Charles, que foi essa polêmica com a Tati. A partir dessa polêmica que revelaram os outros segredos obscuros do James Charles, e um deles é de ser um possível de menores. E eu vou começar apresentando a Tati Westbrook pra vocês. Ela é conhecida por ser uma influenciadora que tem um canal no YouTube que fala sobre beleza, cuidados com a pele. E ela ganhou muita fama por ter muita habilidade com maquiagem e também por se envolver em várias outras polêmicas. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre ela também. A amizade dos dois começou quando a Tati começou a ajudar o James ali no início da sua carreira como influenciador. Mas não terminou nada bem e envolveu várias outras pessoas na história. Essa treta toda começou de uma forma muito aleatória, quando o James estava lá no Coachella em 2019, mas ele por algum motivo não tinha o ingresso VIP. Então, segundo o que ele disse na época, as pessoas que estavam lá no Coachella, o povão começou a correr atrás dele ali para poder tirar fotos. Ele não tinha muito para onde fugir ali, já que tinha tanta gente seguindo ele, né, para tirar fotos, enfim. Ele recorreu para uma amiga dele que se chama Nikita Dragon. A Nikita disse para ele que tinha sim um acesso a um espaço VIP lá no Coachella, mas que precisava contactar uma outra empresa para ver se eles conseguiam ali colocar o James dentro desse espaço VIP. Então ela contactou a empresa Sugar Bear Hair, que é uma dessas empresas que fazem gominhas de cabelo, enfim, aqui no Brasil tem várias, né? Se funciona ou não, jamais saberemos, eu acho que não funciona. Pra mim, essas vitaminas podem ajudar a deixar o seu cabelo mais forte, enfim, deixar o seu cabelo mais bonito. Agora, crescer o cabelo mais rápido, eu acho que não funciona não. Mas enfim, continuando, essa empresa tinha seu próprio espaço VIP lá dentro do Coachella. E aí essa empresa falou, olha James, se você quer ficar aqui no nosso espaço VIP, você pode ficar, mas não vai ser de graça. Então para isso você vai precisar fazer uma publi da nossa marca de gominhas lá no seu Instagram. Essa marca era muito famosa lá nos Estados Unidos, não sei como é hoje, mas na época era muito famosa, inclusive as Kardashians faziam publis pra essa marca. Bom, terminando ali no Coachella, no dia seguinte, o James fez essa publi, mas ele não disse que era uma marca pra cabelo. Ele disse que eram gominhas pra dormir. Bom, mas por que será que o James falou que não era uma gominha pra cabelo, era uma gominha pra dormir? Provavelmente ele falou isso porque sua amiga Tati tinha uma linha nesse segmento que chamava Hello Beauty. Era um suplemento pra melhorar a saúde do cabelo, pele, unhas. E assim que ela viu esses stories do James, ela ficou possessa e começou a fazer uma sequência de stories um atrás do outro lá no Instagram dela. Nesses stories ela tava falando que tava se sentindo muito traída por um amigo. E as pessoas que não são bobas em nada ligaram um ponto ao outro e viram que ela tava falando do James Charles. I feel really used, and that's the bad part of Hollywood. Welcome to business. Everybody says what they need to say and uses who they need to use to get ahead, and I have had about enough. É muito engraçado pensar que o James tinha mais ou menos 19 anos nessa época, a Tati tinha 37 anos. E ao invés dela ligar pra ele, tentar conversar com ele, enfim, tentar resolver de uma forma madura, ela resolveu pegar o seu celular e começar a fazer vários stories falando, nossa gente, tô me sentindo muito traída por um amigo. Enfim, essa linha que eu falei pra vocês que ela tinha, o James tomava diariamente. E aparentemente ele fazia também algumas publis pra essa linha da Tati. Me corrijam se eu estiver errado. O James estava em um avião nesse momento. Alguém deve ter falado pra ele que a Tati estava fazendo essa sequência de stories. As pessoas começaram a comentar, começaram a reverberar esse assunto. Então, de acordo com ele, ele tentou entrar em contato com ela várias vezes. Tentou ligar, tentou mandar mensagem. E ela não atendia, não respondia. Ela só queria continuar postando lá as coisas que ela estava postando lá no Instagram. Ele ficou muito nervoso com isso tudo e decidiu fazer um pedido de desculpas público, em que ele explicou, na verdade, o que tinha acontecido. E ele falou lá nesse texto que ele fez essa propaganda porque ele estava lá no Coachella, precisava de um espaço VIP, a marca ofereceu pra ele, só que em troca ele tinha que fazer essa publi. Mas esse pedido de desculpas não foi suficiente, aparentemente, pra Tati. Então ela decidiu explorar um pouquinho mais essa polêmica e fez um vídeo que é um boom na internet naquela época, que é o vídeo Bye Sister. Vitamins or about Halo, but it was just about being lied to and feeling disrespected. And, you know, James Charles, he had 9 days after Coachella to talk to me. He knows where I live. It's not far from him. He could have come face to face and chatted with me because he knew that this would hurt me.
Então lá nesse vídeo, ela decidiu expor o James e contar vários podres dele, além de dar a sua própria versão dessa polêmica que tinha acontecido por conta das gominhas. De acordo com ela, o James tinha calculado tudo friamente para poder tentar sabotar a própria marca de suplementos que ela tinha. E ela também disse que não acreditava em nada do que ele tinha dito, de que estava lá no Coachella e que precisava de Maravilha porque as pessoas estavam correndo atrás dele. Ela não acreditou nessa história e para ela foi tudo armado pelo James para sabotar ela. E é aí que o buraco começa a ficar mais embaixo e ela começa a expor vários podres do James. Ela acusou ele também de ser muito desagradável com todas as pessoas e, segundo ela, ele era um grande de um filho da... E, gente, a terceira acusação e a mais séria que a Tati fez nesse vídeo é que, segundo ela, o James era um aliciar de menores e que o James ficava tentando aliciar meninos menores de 18 anos e alguns deles, inclusive, eram heterossexuais, o que deixa o buraco ainda mais embaixo. About a situation that happened in Seattle at my birthday, and it literally made me want to vomit. Oh my god, you tried to trick a straight man into thinking he's gay yet again, and somehow you're the victim. You know, it's really disgusting to manipulate someone's sexuality, especially when they are still, you know, emerging into adulthood. A repercussão desse vídeo foi gigantesca, tanto pelas polêmicas que ela estava acusando, né, os podres que ela estava acusando o James de ter feito. Então, basicamente, de acordo com ela, além dessas acusações, ela estava fazendo aquele vídeo porque não existia possibilidade daquela história ser verdade que James contou, que não era possível ele ter conseguido um contrato daquela forma e que ele tinha armado tudo, como eu disse, para poder boicotar a marca dela. Eu particularmente também acho um pouco imaturo da parte dela ter feito isso, até porque ela decidiu primeiro expor isso na internet antes de falar ou de tentar entender com o James o que tinha acontecido. Então, assim, muito estranha essa atitude dela, né? Mas lá na frente a gente vai entender por que ela decidiu fazer isso. Não foi do nada, tá? Tem muito mais gente por trás disso e pessoas famosas, como o Jeffree Star, que também, gente, canceladíssimo. Mas eu também não tô passando pano de forma nenhuma pro James, porque daqui a pouco a gente vai começar a entender um pouco mais essa acusação dele ser um pedo. Bom, nesse vídeo a Tati explorou um pouco mais sobre essa questão do James ser um pedo e ela contou uma situação que aconteceu entre eles, em que eles estavam no restaurante comemorando o aniversário da Tati e ali um garçom chegou pra servir eles e o James começou a invadir muito o espaço desse garçom. Começou a dar em cima dele, começou a falar que ele era muito bonito, enfim, começou a ser muito incômodo ali a atitude que ele tava tendo. Ele começou a ser incisivo demais com esse garçom, porque o James tinha falado pra Tati que ele sabia que o garçom era gay. De acordo com ele, tava tudo bem porque o garçom era gay. Então, já aí eu acho que já considero um abuso, porque é muito chato, né? Muito ruim quando uma pessoa tá ali incisiva em cima de você e você já demonstra pra essa pessoa que você não tá se sentindo confortável com aquilo. This and that, and I love straight boys, and make it a joke. Because this behavior is not normal, it's not okay. Cracking someone's sexuality is not an escape room. This is shit that will follow them for the rest of their lives. And you need someone to tell you to stop it. And that's exactly what I did in your kitchen in front of Gabriel Zamora. Então, segundo a Tati, ela tentou ali dar um choque de realidade no James pra ele parar de fazer aquilo, porque na verdade o garçom não era gay, ele era hétero. E aí o James soltou a frase que foi a seguinte: eu não me importo nem um pouco, eu sou famoso. You were talking in detail about things you wanted to do to the waiter. And when I said, James, he's straight, your response was, doesn't matter, I'm a celebrity. So freaking gross. Muito prepotente, muito arrogante da parte dele, mas a gente vai ver lá na frente que não foi só ele que falava essa frase, tá? Outras pessoas que estavam se fazendo santinhas ali até aquele momento também falavam. Jeffree Star, que também tem história de cancelamento gigantesco na internet, aparentemente viu esse vídeo da Tati e começou a fazer várias stories falando que o James não valia nada e que ele tinha várias coisas que ele podia soltar sobre o James. O que é muito irônico também, porque os dois já tinham feito parceria juntos, eles já tinham gravado vídeo juntos um ano antes, em 2018. Se era uma amizade, se era um coleguismo, ninguém sabe, mas aparentemente lá ninguém gosta de ninguém nesse meio, né? Ninguém é amigo de ninguém de verdade. Depois de toda a repercussão do vídeo da Tati, James fez um pedido de desculpas lá no seu canal no YouTube. Esse vídeo tinha 1h30 e ele tava pedindo desculpas especialmente pra Tati, porque segundo ele foi desrespeitoso com ela. I'm sorry for everything that is going on and everything that I've put you through over the past few weeks. Mas, nesse primeiro momento, ele não tocou nas outras acusações que a Tati fez, dele ter sido desrespeitoso, dele ter sido inconveniente, prepotente, arrogante, e principalmente não tocou também na acusação dele ter se aproveitado ali para poder
de menores. Então assim, ele respondeu tudo, menos o que era mais podre. A essa altura, James já tinha perdido milhares e milhares de seguidores lá no seu Instagram. E assim que o vídeo da Tati começou a viralizar, ele começou a perder cerca de 1 milhão de seguidores por dia no YouTube. Com esse exposed, várias pessoas começaram a surgir falando de experiências ruins que elas tinham tido com James Charles. Bom, Sarah Larson foi uma das pessoas que apareceram e ela fez um tweet achando bem engraçado tudo que estava acontecendo, rindo mesmo, porque segundo ela, o James tinha mandado DMs várias vezes pro namorado dela, mesmo sabendo que ele era hétero. Um dos meninos que apareceram falando de experiências negativas que tiveram com o James foi o Gage Gomes. Segundo ele já tinha falado pro James várias vezes para parar de dar em cima dele, porque ele não gostava. James then saw this as an opportunity to manipulate me as a person who may or may not have been trying to figure things out about their sexuality after the fact of telling him that I was straight multiple times. E ele já tinha dito pro James que ele era hétero várias vezes e mesmo assim o James continuava falando que não, que na verdade ele não era hétero, ele era gay. E além disso, ele também falou nesse vídeo que os fãs do James estavam ameaçando ele. Lembra que eu falei que o James estava lá nesse aniversário, que o garçom apareceu e que o James tinha sido muito chato com esse garçom? Então, esse garçom se chama Sam e ele apareceu num vídeo também que foi postar lá no YouTube contando a sua versão da história. And he kept asking the waiters if I was single and that they thought I was very attractive. Or he especially thought that I was very attractive and he wanted to get my phone number and all that. Então ele disse que naquela noite o James tinha pedido, né, além de estar em cima dele ali, no final da noite ele pediu para outros funcionários irem até o Sam e pedir o número dele. Bom, no primeiro momento o Sam aceitou, então eles marcaram de se encontrar no hotel que o James estava hospedado. Então é um pouco estranho falar sobre isso, porque ele foi até lá, sendo que ele disse que não estava gostando, enfim. Mas ele foi, porque segundo ele queria experimentar. At that time I was bi-curious. I had never done anything with a guy before and I was curious. Bom, não sei, talvez ele queria sentir um pouco como que seria, né, essa primeira experiência com um outro homem, não sei, gente, cada um tá livre pra experimentar o que quiser, mas enfim, ele foi, eles tiveram esse encontro, segundo ele, eles ficaram se beijando ali por mais de 1 hora, mas ele disse que não gostou porque, segundo ele, o James tinha proporcionado pra ele o pior beijo que ele já tinha experimentado na vida. Mas como assim o pior beijo se ele ficou beijando ele por 1h30? Ele poderia ter parado um pouco antes, eu não entendi essa parte da 1h30. Bom, enfim, ele disse que não tinha gostado e que basicamente, mesmo tendo beijado o James, ele ainda continuava sendo um cara hétero. E aí ele soltou uns prints do James falando pra ele que ele não era hétero e que mais cedo ou mais tarde ele ia se descobrir gay. He didn't think that I was straight. He told me, "You're not straight." Like, I'll throw up the DM conversation right here. E isso pegou muito mal pro James naquela época, porque as pessoas já comentavam por aí que o James tinha feito muito isso lá no ensino médio mesmo. Bom, a Nikita Dragun, que tava lá no Coachella com o James lá naquela noite, e que aparentemente era amiga dele, mas como eu disse, nesse meio parece que lá nos Estados Unidos, pelo menos, não sei aqui no Brasil, mas lá parece que ninguém é amigo de ninguém. Ela apareceu querendo ali o seu pedacinho de biscoito nessa treta, então ela decidiu que queria contar o seu lado da história, falando que ia contar toda a verdade em um vídeo que foi postado lá no seu canal no YouTube. O vídeo tinha esse título, O que realmente aconteceu. Mas ao invés dela fazer um vídeo contando, né, realmente o lado dela da história, se o James tinha falado a verdade sobre tudo que ele tinha contado ou não, se era mentira, ela simplesmente decidiu fazer nesse vídeo uma grande propaganda da própria marca dela, que era uma marca de maquiagem. Então, como eu disse, um monte de cobra, né, uma querendo comer a outra. Ela decidiu que queria capitalizar e ganhar money com essa treta. Bom, muita gente percebeu o que ela estava tentando fazer e não gostaram nem um pouco dessa atitude dela e começaram a comentar, jogar hate pra ela. Então ela simplesmente excluiu esse vídeo não existe mais no canal dela. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Jeffree Star também queria o seu pedacinho de biscoito, falando que ele tinha provas contra o James que ele iria expor em breve. You're gonna know what to believe when I really show you the facts, okay? There's screenshots, there's a lot of things that were not presented correctly. I will have to respond to this, and I will show you guys things that I'm sure he never wanted to come to light. Será que ele realmente expôs essas provas que ele tinha do James? A gente vai ver lá na frente.
Como eu disse, a Tati também sofreu muito hate das pessoas, xingando ela, falando que ela tinha sido extremamente imatura nessa atitude que ela tinha tido, tipo uma mulher de 37 anos, caçando briga com um menino de 19, menino não, né, pastor 18 já é homem, mas enfim. E ela resolveu postar um outro vídeo sobre o mesmo assunto no dia 17 de maio, que foi chamado Por que eu fiz isso? Basicamente, reafirmou tudo o que ela tinha dito no vídeo anterior. O objetivo dela tinha atingido com sucesso, porque as pessoas estavam apoiando ela, estavam completamente contra e cancelando mais uma vez o James Charles. Mas não por muito tempo, porque no dia seguinte, o James postou o vídeo intitulado No More Lies. Só para vocês terem noção do quanto esse vídeo repercutiu, lá no YouTube ele tem 57 milhões de visualizações. O James começou a desmascarar ponto a ponto tudo que a Tati tinha falado. Então ele disse que ele tinha como provar toda aquela situação que tinha acontecido lá no Coachella. Despite what Tati said in her video, this whole situation was definitely not a big scheme that was orchestrated beforehand. It really did happen on the spot. The Sugar Bear Hair team texted me the proposal right away. No money was involved, and with no time to negotiate in a panic, I signed, and that was that on that. Depois ele falou que antes ele postasse publicar lá nos stories, ele tinha mandado uma mensagem pra Tati e que ela tinha visto a mensagem e respondido pra ele falando que ela tava muito magoada. Outra acusação da Tati foi que o James estava usando seu poder e a sua influência pra poder seduzir algumas pessoas. James também tentou desmentir tudo isso e falou que jamais usaria do seu poder, da sua influência, da sua fama pra poder tentar manipular as pessoas. I have never and would never and will never use my fame, money, or power to manipulate or get any sexual actions from a guy. Então lembro dessa história que eles estavam no restaurante e que o James estava dando muito em cima do garçom, enfim. Segundo a Tati, ela tinha dado um toque pro James falando que não era pra fazer isso porque o garçom era hétero. O James falou nesse vídeo outra versão sobre essa situação. Ele falou que, na verdade, isso dele ter respondido pra Tati que eu não me importo, eu sou famoso. Ele disse que ele falou isso de verdade, mas que a Tati também usava essa mesma frase em algumas ocasiões. This is an inside joke between my friends and I that Tati is also participated in, and she twisted this to be something far worse than what it is. Segundo James, era então só uma brincadeira entre amigos, mas que brincadeira idiota, né? Bom, e o Sam, que tinha feito aquele vídeo falando que ele tinha saído, que tinha ficado, mas que ele não tinha gostado. Então, sobre isso, o James disse o seguinte. Ele falou que, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Então, eles tiveram ali esse pequeno desentendimento. Depois, o Sam foi embora. E depois, segundo o James, ele bloqueou o Sam lá nas redes sociais, enfim. Segundo o James, o Sam ficou sentido e decidiu pegar o celular de um amigo dele e ficar ali mandando mensagens pro James. O Sam queria saber se o James estava saindo com outra pessoa ali no mesmo tempo que ele estava saindo com ele. Então, segundo o James, foi aí que ele soltou aquela frase e mais cedo ou mais tarde o Sam ia descobrir que ele não era hétero. And then he told me he was not fully gay, to which I hung up out of frustration. Later on, he texted me saying he was confirmed bi. This is why, in Sam's video, he included a screenshot of me telling him I did not think he was fully straight. Mas depois que ele postou esse vídeo no More Lies, o James começou a voltar a ganhar os seguidores que ele tinha perdido e o inverso começou a acontecer com a Tati. E depois disso a Tati não aguentou o hate e excluiu o vídeo que ela tinha feito de Exposed contra o James Charles, possivelmente por conta de toda a repercussão negativa que teve depois do vídeo dele falando tudo o que tinha realmente acontecido. Sam, o garçom, também fez um vídeo pedindo desculpas pro James. Ele falou, eu não queria fazer isso, mas a minha família me forçou a fazer porque eles disseram que seria uma boa estratégia me aproximar de uma pessoa famosa e aproveitar todas as oportunidades que poderiam ver com isso. Knew in my heart that I was completely straight. My friends and family pressured me so much to continue. They went on my phone and they typed stuff out. And I just kind of let it happen. Like I said, I have a shy personality and I didn't want to let this opportunity go because everyone was telling me this is a big opportunity. Just pretend to be gay, pretend to be bisexual for this. Mas lembra que o Jeffree Star falou que tinha várias coisas, vários podres pra poder explorar ali, pra poder expor sobre o James? Então, na verdade, ele nunca chegou a postar nada. Acho que ele pode ter, assim, apagado tudo da cabecinha dele. E, inclusive, o James chegou a apoiar o Jeffree numa polêmica que ele enfrentou. Se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo sobre o Jeffree Star. Um ninho de cobras, né? Às vezes você tem que jogar uma na fogueira, às vezes você tem que apoiar, às vezes você tem que dar a mão.
o Trotsky tem que soltar a mão da cobra. E a Tati resolveu trazer novamente essa treta à tona com um vídeo chamado Quebrando o Silêncio. E aí nesse vídeo temos uma grande reviravolta nessa história toda, porque basicamente a Tati acusou ninguém mais, ninguém menos do que Jeffree Star de estar por trás do vídeo que ela postou expondo o James. De acordo com a Tati, o Jeffree e o Shane Dawson tinham ali se unido para poder lançar um novo produto de maquiagem. Como a linha do James estava vendendo muito, não queriam que isso atrapalhasse a venda do novo produto que eles iriam lançar. I did not make my video because of vitamins. I made it as a result of all of the poisonous lies that were fed to me by Shane Dawson and Jeffree Star. Yes, I'm a grown woman. I'm smart. I can usually spot deceit and manipulation a mile away, but my guard was down from being heartbroken, and I allowed myself to be worked by Shane, Jeffree, and others. Bom, o Shane Dawson surtou e fez uma live lá no Instagram falando que era tudo mentira, que a Tati era louca. Oh my god, I'm gonna wait till as many people get in here as possible because I'm losing my mind. I knew that something was coming before I... Because you message drama channels! This is insane. Depois de um tempo dessa polêmica, o James foi lá no podcast do Jake Paul e começou a soltar ali várias coisas sem pensar ali nas perguntas, né, que estavam fazendo pra ele. Ele começou a responder sem pensar. Okay, so the thing is for me, I'm 21, but like I said, I have the mentality of a 40-year-old. Yeah. So for me, like, I'm much more mentally and emotionally mature than a lot of people my age. I'm not physically attracted to older guys, which sucks. Like, I would date, like, the absolute youngest, like, 18, 19. Então, isso pra mim não entra na minha cabeça. Tipo, por que falar num podcast ao vivo pra milhares de pessoas assistirem que você sente atrações por meninos mais novos que você, inclusive atrações por meninos que têm mais ou menos a mesma idade do seu irmão mais novo? Tipo, qual o seu problema? Então, assim, além de todo esse podre que já tinha acontecido, o James também falou nesse podcast que ele nunca sairia com um fã, mas guarda essa informação porque daqui a pouco a gente vai ver que isso não passa de mais uma mentira dele. Um menor de idade postou lá no TikTok que o James ficava mandando várias mensagens pra ele no Snapchat, como por exemplo pedindo pro menino fazer um vídeo lá dele no chuveiro. O James resolveu piorar muito as coisas, mandando fotos ali do seu corpo como veio ao mundo pra esse adolescente. Because he's my biggest influencer-wise, and I've always looked up to him, so I was excited to get his message back. I went into the bathroom, and I guess he saw the bathroom light, so he started making the conversation very sexual, and it made me really uncomfortable. He proceeded to send me explicit pictures of his body. Esse menor de idade diz que quando tudo isso tinha acontecido, ele tinha somente 16 anos. Quando estourou tudo isso na mídia, muita gente começou a criticar bastante o James e a cancelar ele mais uma vez. Mas ele se defendeu dizendo que, na verdade, esse menor de idade era apenas um fã. Sim, um fã que ele tinha dito lá no podcast que ele jamais ficaria com um fã, na verdade. Ele já tinha feito isso, inclusive. E ele disse que ele não sabia que esse menino era menor de idade. Bom, basicamente o James fez, então, um pedido de desculpas, falando que ele não queria nutrir relacionamento com pessoas que eram mais novas do que ele. Mas não é exatamente o contrário do que ele tinha falado lá naquele podcast, de que ele não se sentia atraído por homens mais velhos, de que ele só gostava de meninos mais novos. Então, se você não quer se taxar de predador sexual, então você que simplesmente peça a idade ou a identidade dessas pessoas antes de começar a se envolver com elas. É simples. Mas supostamente ele não só gosta, como ele tem algum tipo de tara. Não sei com isso, gente. Não é possível. Até porque James foi exposto de novo em 2023 por mandar DMs para um menino de 17 anos de idade. Então assim, será que ele é inocente e faz isso sem saber a idade das pessoas? Ou será que ele faz porque ele quer mesmo? Ele basicamente repete o mesmo comportamento ao longo dos anos. A partir dessas polêmicas de ser acusado, de ser um pedo, o James começou a perder a sua relevância e teve uma queda gigantesca na sua audiência. Os vídeos que lá no seu auge, pegavam 30, 40 ou 50 milhões de views, hoje em dia pegam mais ou menos 500 mil views, que é bastante, mas em comparação com o que ele já tinha atingido, é uma queda gigantesca. As pessoas começaram a ver o James de uma outra forma, pegaram o ranço dele ou simplesmente pararam de assistir. Pra piorar a situação, o James foi processado por uma ex-funcionária. Foi um processo trabalhista e essa ex-funcionária falou que ela tinha que trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Ela disse que o James não pagava horas extras
outras e que ela inclusive sofreu uma lesão na cabeça enquanto estava trabalhando para ele, o que causou um ferimento muito grande na cabeça dela, além de fortes dores e também amnésia. Mas o James não mostrou empatia pelo que tinha acontecido com ela, muito pelo contrário. Ele acusou ela várias vezes de não estar se dedicando o suficiente no trabalho, quando ela se atrasou, para o trabalho, porque ela tinha ficado hospitalizada por conta disso que tinha acontecido com ela, dessa queda que ela sofreu. Quando essa funcionária recebeu a alta do hospital, ela simplesmente foi demitida pelo James Charles. Pra piorar essa situação, não sei se tem como piorar, mas pra piorar, essa funcionária falou que ela tinha que ficar raspando do James. Em janeiro de 2024, também houve mais uma acusação de uma pessoa que expôs o James lá no TikTok pelo mesmo motivo de ser um pedo. E eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês assistirem. So we had like maybe 5 texts back and forth on Instagram. It was age check, I'm a very mature 16. But he then proceeded to snap me, and we snapped for a while, didn't really talk much, like whatever. Then I get this snap one day. Now, this is November 24th, 2020, James Charles. I don't know if this was the actual snap. I don't have any screenshots of my snaps, but I opened this snap, and I swear to God, it was a full ass pic. Muitas pessoas acusaram James Charles da mesma acusação. Não estou aqui falando que ele é ou que ele não é. Isso a polícia que tem que decidir, a justiça tem que decidir. Mas, sinceramente, eu espero que ele faça algum tratamento, que ele tenha algum tipo de punição sobre isso, que se isso realmente caber a ele. Principalmente porque, além disso, ele não tem respeito pelos outros países, como eu disse, e ele está envolvido atualmente, em julho desse ano, em uma nova polêmica com as influenciadoras de maquiagem, enfim, blogueiras aqui do Brasil. Como eu disse, ele foi xenofóbico, ele foi ignorante em algumas falas. Então, assim, James, não fala mal do meu Brasil, tá? Só a gente pode falar mal do nosso Brasil, dos nossos produtos de maquiagem, das nossas blogueiras. Mas, enfim, esse foi o vídeo para vocês relembrarem ou conhecerem as polêmicas e cancelamentos do James Charles. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Deu um trabalhinho fazer esse vídeo, então pode se inscrever aqui no canal, comentar o que você acha do James Charles, o que você acha dessas polêmicas. Me sigam nas redes sociais, estão aparecendo aqui pra vocês. E é isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!